Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje, para aprofundar um pouco o tema segurança pública aqui na cidade de Guarulhos, do ponto de vista da Polícia Militar. Vamos falar também sobre Operação Delegada e outras operações da PM aqui na cidade de Guarulhos. Então, hoje eu recebo aqui no Câmara em Pauta o vereador do PHS, Edmilson Americano. Olá, vereador. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro, a todos aqui que nos assistem do Câmara em Pauta. Também com a gente o coronel Glauco Silva de Carvalho, comandante-geral da Polícia Militar em Guarulhos e de mais 8 cidades. Olá, coronel, obrigado pela participação aqui no Câmara em Pauta. Bom dia, Leandro, bom dia a todos os telespectadores da Câmara em Pauta. Legal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública, operação delegada, como eu disse, e atuação da PM aqui na cidade. Então participe com a gente, mande seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira, opine, critique, mande a sua participação, pois o programa é feito para você. Bom, vamos começar pelo senhor, vereador Edmilson Americano, já que o senhor é autor do projeto de lei aqui que criaria a operação delegada em Guarulhos. Explica um pouquinho o projeto para a gente. Bom, na realidade, nós, logo em janeiro desse ano, nós protocolamos o projeto de lei que leva o número de 015/2013, com o intuito de criar a operação delegada aqui em Guarulhos. O que seria essa operação delegada? É nós fazermos um convênio com a Prefeitura e a Polícia Militar, onde aproveitaria os policiais militares e civis que estariam de folga, no seu dia de folga, ele poder exercer a atividade aqui sendo remunerado pela Prefeitura. O que a cidade ganha com isso? Ela praticamente aumenta seu efetivo, deixa o policial militar com mais satisfação de trabalhar na sua cidade. Evita que o policial militar queira ir para as outras cidades que já estejam implantadas. Com isso, a população sente mais segurança, é o comércio melhor abastecido pela Polícia Militar, é a comunidade. Então eu tenho certeza absoluta que os vereadores dessa casa estarão sensíveis a essa situação e nós estamos criando um grande debate aqui na Câmara para que esse projeto seja aprovado e seja realmente sancionado pelo prefeito Sebastião Almeida. Qual o status do projeto atualmente? Hoje ele já está tramitando nas comissões. Eu quero aqui marcar uma grande audiência aqui, acho que para os próximos dias. Quero convidar já de antemão a toda a comunidade. Em breve nós passaremos o horário, eu conto com isso, com o apoio da TV Câmara nesse sentido, para divulgar uma grande reunião onde nós convidaremos o comércio, convidaremos entidades civis organizadas, a Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Guarulhos, enfim, para que realmente a gente tenha esse projeto aprovado e tenha finalmente a operação delegada aqui em Guarulhos. É bom lembrar que a operação delegada é um sucesso nas cidades que foram implantadas, como na capital desde 2009, onde a gente percebe, onde existe a operação delegada, existe uma maior disciplina, existe uma maior segurança. Então, e já outras cidades vizinhas já estão implantando também. Então, Guarulhos não pode ficar atrás. Guarulhos tenho certeza que Guarulhos quer o melhor para a sua comunidade. E o melhor hoje é a gente implantar essa operação delegada. Com certeza. Deixa eu tentar entender então do coronel um pouquinho, aprofundar um pouquinho essa operação delegada, coronel. O PM, a gente sabe que faz parte do Estado, né? Então seria, na hora que o PM não está trabalhando para o Estado, exercer uma função atrelada ao município? É isso? Isso é operação delegada? Por que recebe o nome de operação delegada? Porque há uma delegação de competências que são do município para o Estado desenvolver através da Polícia Militar. Essa é a razão de receber o nome delegado, é uma delegação de competência. A operação delegada foi criada em São Paulo, ainda no comando do Coronel Camilo, há 3 anos atrás. Houve questionamentos jurídicos. No final de 2012 foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, regulando e regulamentando a operação delegada em todo o estado de São Paulo e autorizando a sua execução pela Polícia Militar. Portanto, hoje, a operação delegada ela tem uma legislação estadual que a regulamenta e autoriza a assinatura de convênios. A cidade de São Paulo foi a primeira cidade a celebrar um convênio com o Estado de São Paulo.
e hoje há cerca de 3.000 policiais militares empregados diariamente na Operação Delegada em São Paulo. Ou seja, no turno de hoje, entre as 7 horas da manhã... De um efetivo de quanto só em São Paulo? Para a gente ter noção de quanto dessa mão de obra é absorvida na operação. O efetivo da cidade de São Paulo, da Polícia Militar na cidade de São Paulo, é de aproximadamente 20.000 policiais militares. Aí, esse é o X da questão. Desses 3.000 policiais militares, nós temos policiais 15%. militares de Guarulhos, nós temos policiais militares de Arujá, nós temos policiais militares do interior do estado, nós temos policiais militares do choque, do trânsito, da ambiental. A operação delegada ela não se circunscreve apenas ao efetivo do comando da capital. Esse é um assunto importante de nós levantarmos aqui. Eu queria, de antemão, externar o meu respeito pelo Poder Executivo Municipal, a autonomia que o Poder Executivo Municipal tem de celebrar esse convênio. Nós aqui, de certa forma, aceitamos um convite que nos foi feito para debater esse assunto. Mas esse assunto é de autonomia do município de Guarulhos e nós queremos deixar aqui de público que respeitamos tanto o posicionamento do Poder Executivo, da Prefeitura, quanto da Câmara Municipal. Ok, mas o senhor entende que se a operação for executada aqui na cidade de Guarulhos, vai beneficiar só os policiais militares de Guarulhos, diferentemente de São Paulo, ou não? Normalmente, isso depende do teor do projeto encaminhado ou aprovado pela Câmara Municipal. Algumas cidades restringem a abertura da operação delegada apenas para os policiais militares daquela localidade, outras deixam em aberto. O caso de São Paulo, nós temos até circunstâncias em que policiais militares de Jundiaí fazem a operação delegada na cidade de São Paulo, porque lá há um efetivo muito grande. Imagine num turno que vai das 5 horas, 7 horas da manhã, até as 23 horas, meia-noite, empregar 3.000 policiais militares nos mais variados e nos mais diversos serviços. Aqui em Guarulhos, depende do convênio que for celebrado com a municipalidade. Isso é de competência privativa do município estabelecer se vai abrir para outros municípios, se vai circunscrever apenas ao efetivo da cidade. Perfeito. Vereador Edmilson, o senhor que também é uma pessoa que defende o trabalhador, já que é presidente de uma cooperativa de taxistas aqui em Guarulhos também, queria que o senhor dissesse o seguinte, ou pelo menos a gente tentasse opinar e debater também a esse respeito. Se precisa legalizar o bico do policial militar, não significa que o salário é ruim? Na realidade, esse é um tema estadual. Eu entendo que realmente o trabalhador, e inclusive o policial militar, ele deva ser melhor remunerado. Agora, não compete, né, ao município a legislar sobre essa questão do salário do próprio policial militar. Sim, mas na opinião do senhor, não significa que o policial militar ganha mal? Não, com certeza. Eu acho que ele tem que ser muito mais valorizado do que é hoje, né? Eu acho que não só o policial militar, como o médico, todas as categorias, ele merece. Agora, em especial, o policial militar, eu acho que está defasado o seu salário, eu acho que o governo do estado ele tem que olhar com mais atenção nesse sentido, porque hoje a questão da segurança, o policial militar sai hoje, é uma tensão enorme, a gente percebe hoje a cidade, o estado, aliás, o policial militar ele precisa estar mais valorizado, mesmo porque exerce uma atividade de risco, exerce uma atividade que realmente é fundamental para a sociedade e ele precisa ser realmente mais valorizado. Quanto ganha hoje um PM em média, coronel, quando ingressa na polícia, o primeiro emprego? Entre assim? R$ 2.500 e R$ 3.000. Esse é o salário inicial. Eu gostaria de evidenciar algumas vantagens da operação delegada. Claro, vamos tentar aqui colocar prós e contras. Então. A operação delegada ela traz vantagens para a municipalidade e traz vantagens para o soldado, o cabo, o sargento, até o tenente. Para a municipalidade, por quê? Ao delegar algumas competências que são do município, o policial militar passa a exercer essa atividade e também fazer a segurança pública do cidadão na municipalidade, no município, na cidade. Então, vamos supor o controle do comércio de ambulantes.
o policial militar, ao mesmo tempo em que ele vai fiscalizar a atividade de ambulantes, ele também está fazendo a segurança do cidadão. Porque se um crime ocorrer naquele local, ele, por dever de ofício, tem a obrigação de intervir e prender em flagrante o infrator da lei. Portanto, aonde foi isso, eu gostaria de ressaltar, aonde foi implantada a operação delegada, houve uma redução acentuada dos indicadores criminais. E eu falo isso porque fiz um trabalho acadêmico, levando em consideração 6 pontos de São Paulo no ano de 2011. Em todos eles, na própria via ou nas imediações, houve uma redução bastante acentuada. Apenas para se ter uma ideia, na região central de São Paulo, em algumas vias, houve redução de 90% dos crimes de roubo e furto a transeuntes. Então, imagine o cidadão. Por conta da operação delegada. Por conta da operação delegada. Se havia 100 crimes de roubo e furto a transeunte, nós passamos a ter 10 crimes, 90 foram prevenidos. De 100, nós passamos a ter apenas 10 crimes praticados. Ou seja, essa é uma vantagem bastante evidente que nós gostaríamos de ressaltar, porque traz um benefício para o cidadão, traz um benefício para o comerciante e traz um benefício para o policial. Por quê? Porque o policial, ao invés de fazer uma atividade ilegal, eu queria aqui até ressaltar que estou abrindo uma sindicância para apurar a conduta de um policial militar nosso que estava fazendo uma atividade privada de segurança de uma determinada pessoa, chegou ao meu conhecimento, eu sou obrigado a tomar as providências legais. Esse tipo de atividade é ilegal. Quando A ele usa arma, ele usa pelo regulamento o benefício interno, que ele tem da polícia. Ela é ilegal. Certo. Tá? E eu particularmente reputo isso de uma forma assim muito evidente. O policial militar ele tem que trabalhar para a comunidade, para a sociedade. É extremamente temerário o momento, a circunstância dele fazer esse serviço para o particular, para o privado. Só para deixar bem claro, se ele trabalhar para uma empresa de segurança, por exemplo, também é ilegal? Também é ilegal. Também é ilegal. Pelos regulamentos internos, por uma lei estadual, é ilegal. E a operação delegada, ela de alguma forma, ela supre essa carência e o policial militar, ele vai estar prestando o seu serviço, na realidade, para quem? Para a própria sociedade, para a própria comunidade. Ou seja, não há um vínculo, muitas vezes promíscuo, entre o policial que presta um serviço público e o privado. Ele passa a ter um vínculo para com a própria sociedade, para com a própria comunidade, através do poder público. Torna-se mais institucional. Só para a gente já encerrar o primeiro bloco, coronel, eu queria que o senhor explicasse, não haverá então um conflito de funções entre o policial militar que executa a operação delegada e a GCM, porque de repente, atrelado ao município, vai, como o senhor disse, fazer as ocorrências de ambulantes, enfim, não haverá um conflito com a GCM? Ótima pergunta. A Polícia Militar não quer tirar nenhum quinhão de competência constitucional da Guarda Municipal. O objetivo principal não é esse. O objetivo é trazer segurança para o cidadão, é trazer segurança para o pai, para a mãe, para a criança, trazer segurança para o indivíduo que exerce o seu comércio licitamente. A competência da Guarda Municipal, ela se circunscreve aos próprios públicos, ou seja, às edificações municipais. Ele pode fazer segurança para um hospital público municipal, para a escola municipal, para uma praça pública, para os prédios das secretarias. Essa é a incumbência constitucional da Guarda. Nós não queremos tirar isso. A competência de exercer o poder de polícia sobre a pessoa, sobre o cidadão, constitucionalmente é atribuição exclusiva das polícias militares. Portanto, a delegada não tira em absoluto nenhuma competência das guardas municipais. Perfeito, está bem claro. O primeiro bloco do Câmara em Pauta já foi. A gente vai fazer mais uma pequena pausa primeira e voltamos daqui a pouquinho. Até já. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica.
Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Câmara em Pauta de volta. Hoje o tema atuação da Polícia Militar na cidade de Guarulhos e Operação Delegada. Recebo aqui hoje o vereador Edmilson Americano, do PHS, e o coronel Glauco Silva de Carvalho, comandante-geral da Polícia Militar aqui em Guarulhos e em mais 8 cidades. No primeiro bloco conversamos um pouquinho sobre a operação, mas acredito que faltou pelo menos uma última pergunta aqui para a gente poder arredondar melhor esse tema, né? Essa situação que a gente está discutindo aqui. Atrelando os policiais militares ao município, a responsabilidade de remuneração passa a ser do município, correto, vereador? Na realidade, é a responsabilidade da gratificação, apenas da operação delegada. Isso, perfeito. Fica da parte do município. Agora, é bom deixar bem claro, às vezes tem alguém que possa, quando você falou dos pós e dos contras, né? Às vezes tem alguém que possa falar, pô, mas isso não é de competência do Estado, a remuneração. Na realidade, nós até entendemos que sim. No entanto, eu acho que Guarulhos precisa também, numa deficiência que a gente possa ver do governo do Estado, Guarulhos sim pode, para cuidar melhor dos seus munícipes, para cuidar melhor da sua população, eu acho que cabe a nós sim dar uma parcela de contribuição nesse sentido. É bom deixar também claro que você deixando aqui o policial militar, porque muito bem falou o coronel, quando você falou quem ganha com isso, não é, a nossa intenção não é só com relação ao policial militar, a pessoa, o cidadão policial militar. Na realidade, é pensando na comunidade. A comunidade vai estar melhor assistida. Agora, é certo que o policial militar, ele ficando aqui na cidade de Guarulhos, na cidade onde ele mora, né? E aí eu quero até depois discutir com o coronel e discutir com outros pares, a ideia, o projeto não prevê isso, mas muito bem lembrado pelo coronel, as cidades que você restringe ao policial militar aqui, mas eu ainda vou discutir, eu acho importante também estar colocando aqui. A nossa intenção é talvez, depois de uma discussão, de um convencimento maior, é colocar o policial militar da cidade de Guarulhos fazendo a operação delegada aqui. Porque ele vai estar perto da sua cidade. Foi o que a gente discutiu no bloco anterior. Perto da sua residência, vai estar aqui, ele conhece geograficamente melhor aqui a região, então eu entendo que o policial militar vai estar contente, vai produzir mais e quem vai ganhar muito com isso é a população guarulhense. Agora a pergunta que não quer calar, vereador, aproveitando que o senhor é o representante da municipalidade aqui no Câmara em Pauta hoje, a prefeitura teria dinheiro para bancar essa operação? Na realidade ela tem condições, né? O orçamento da prefeitura, ele é um orçamento grande, logicamente, com bastante problemas, nós temos problemas. Agora, é uma questão que Guarulhos não pode medir esforços, né? Mesmo porque o projeto de lei, ele não especifica e ele não determina, ele não impõe a quantidade, o tamanho dessa operação delegada. Então eu tenho certeza absoluta que o governo, através da Secretaria de Governo, através do secretário de Finanças, ele vai fazer as suas contas, discutindo isso juntamente conosco, e vai saber que, de repente, o tamanho que ele possa fazer a operação delegada, certamente tem essas condições, tem esses recursos. Perfeito. A gente recebeu aqui no Câmara em Pauta, certa vez, o vereador João Barbosa e falamos de segurança pública de uma maneira mais abrangente, né, de forma geral e tal. E eu fiz uma pergunta para o vereador que eu queria ouvir de vocês também, se ele sentia que Guarulhos era uma cidade segura. E na opinião dele, ele disse que não, que aqui estava muito difícil a segurança. Coronel, na opinião do senhor, Guarulhos é uma cidade segura hoje para se viver? É uma cidade segura, nós temos problemas como todas as cidades do estado de São Paulo, e eu queria só, para responder essa pergunta, fazer uma última explanação sobre a questão da delegada. Nós temos tido muitos pedidos de transferência de policiais militares para cidades circunvizinhas, onde ele pode exercer a delegada. Então, na realidade, a operação delegada está virando uma competitividade saudável entre municípios. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública tem mais de 50 pedidos de operação delegada no estado de São Paulo, com a tendência de aumentar.
Das nossas 8 cidades aqui, pelo menos 5 já externaram e já estão 2 delas em adiantada fase de elaboração de convênio com o Estado. Um outro ponto a ressaltar é que a Operação Delegada não cria vínculos empregatícios e nem vínculos previdenciários para a Prefeitura. E todos nós sabemos que existe uma lei de responsabilidade fiscal. Se fosse, então, só para a gente usar o jargão jornalístico, um freela, né? Um trabalho freelance. Isso, é como se fosse um freelance. Ele faz aquele turno de serviço, recebe por aquelas horas trabalhadas e a partir desse momento ele encerra o turno, encerram também as responsabilidades orçamentárias do município. O município não carrega por mais 30, 40, 50 anos um ônus previdenciário, um ônus trabalhista para a própria prefeitura. E a operação delegada, ela traz seguramente mais segurança para a própria cidade, para o próprio cidadão. Eu queria ressaltar que em diversos países da Europa, a Inglaterra, por exemplo, há convênios celebrados entre o governo nacional, porque lá não é uma federação, e os municípios. O governo nacional entra com 51% do orçamento e os municípios com 49%, se o município quer manter o sistema BOB, que é aquele sistema tradicional do policial que usa aquele chapéu grande, que não porta armas. Se ele quer manter o modelo inglês de polícia, o governo federal, o governo central, arca com 51%, o município com 49%. O Canadá também tem sistemas semelhantes. Se você quer a polícia montada, o Estado, a União arca com uma parcela, o município com outra parcela. Então, diversos países do mundo já adotam modelos mitigados de segurança pública, em que a segurança pública não é responsabilidade exclusiva de um ente federativo. Voltando à sua pergunta, nós temos tido problemas de segurança pública na cidade de Guarulhos, como temos tido em todas as grandes cidades do estado de São Paulo. Agora eu gostaria eu tenho aqui, Coronel, desculpa interromper, Pois só para não? passar, acho importante passar um dado. A gente vê alguns jornais da cidade, temos aqui dados de aumento da criminalidade aqui no primeiro trimestre, né? 2013 comparado com o mesmo período de 2012. Então, estupros aumentou 42%, de 127 casos este ano, no primeiro trimestre deste ano, 89 em 2012. Homicídio doloso, 58 este ano, no primeiro trimestre, né? Bom deixar claro o período, 47 em 2012, aumento de 23%. Tráfico de drogas, 22% de aumento. Roubos, 14% de aumento. Furtos, 10% de aumento e furtos no aeroporto aqui de Guarulhos, 10% de aumento. Por que acontece esse aumento de criminalidade? Nós tivemos no ano de 2012 uma potencialização da criminalidade no estado de São Paulo. Houve um confronto exacerbado entre a polícia militar e uma determinada facção criminosa. Esse processo ele se iniciou no mês de maio e se agravou paulatinamente até os meses de setembro e outubro. A partir daí houve uma estabilização, houve a prisão de importantes integrantes dessa facção criminosa. A partir daí houve uma estabilidade e, se vocês analisarem, vão perceber que esses aumentos de crimes, eles diminuem mês ao mês. Nós tivemos um aumento acentuado nos meses de outubro, novembro, inclusive ainda no mês de janeiro, mas esses aumentos de criminalidade, eles têm diminuído mês a mês. E queria te adiantar, nós fechamos antes de ontem o primeiro quadrimestre e nós vamos ter muito boas notícias do comparativo abril deste ano, primeiro quadrimestre desse ano com o primeiro quadrimestre do ano passado. Por quê? No mês de março, esse dado o senhor não tem, mas nós temos, no mês de março, nós tivemos uma redução muito acentuada dos crimes. E abril essa diminuição foi ainda maior. Portanto, nós devemos fechar o quadrimestre com uma diminuição muito grande dos índices criminais. E homicídio, por exemplo, nós vamos ter uma queda já significativa do primeiro quadrimestre em relação ao primeiro quadrimestre. Aonde houve esse pico de criminalidade? Foi o mês de janeiro, que ainda é decorrência dos atentados do ano passado.
Então, o mês de janeiro praticamente carregou todo o trimestre. Nós viemos tendo diminuições significativas desses aumentos. Nós tivemos aumento de 50% no mês de janeiro, em torno de 30% no mês de fevereiro. No mês de março nós já tivemos estabilidade, no mês de abril já tivemos queda. Portanto, nós tivemos aumento no trimestre, mas se tivermos a oportunidade de virmos aqui mais para frente, nós vamos verificar que no quadrimestre nós tivemos diminuição em alguns indicadores criminais. Aguardaremos os números, né? Que esses números que eu disse aqui são focados na cidade de Guarulhos apenas. Vereador, queria ouvir do senhor se o senhor acha que Guarulhos é uma cidade segura. O senhor não respondeu ainda. Na realidade, o que a gente percebe, realmente, a gente fica preocupado com a segurança, mas eu, no meu ponto de vista, eu acho que não está atrelado só a questão da segurança, a questão de policiamento. Eu acho que hoje o problema que eu acho que tem agravado isso e a cidade, não é a cidade de Guarulhos, eu tenho lido jornais, aí a gente vê na TV, cidades do interior, que antigamente eram cidades muito pacatas, que você não via essas cidades nos noticiários de TV, hoje você praticamente vê, acaba sendo comum. Mas eu acho que também isso daí passa mais pela questão penal também. Hoje a gente vê que o policial prende, passa 2 horas, o cidadão está na rua. Passa 2, 3 meses, o cidadão está na rua. Então, eu acho que... Mas o senhor entende também que o aumento desse tipo de ocorrência ou de qualquer outro tipo de crime que a gente possa colocar aqui, roubo, furto, sequestro, estupro, homicídio, acontece porque as cidades crescem de maneira rápida e desordenada, talvez? Isso contribui para isso? Também, eu tenho certeza que sim. Mas eu acho que esse é um problema que realmente já vem, mas eu acho que o aumento e a sensação de insegurança que a gente está vendo, crimes bárbaros que você vê, o caso daquele rapaz que estava na academia, ele deitado no chão, não esboçou nenhuma reação, vai lá o meliante e atira, né? O assassino e atira. Então eu acho que essa relação, essa questão de você ver a impunidade que tem, eu acho que nós temos que reformar urgentemente essa questão do Código Penal. Acho que o cidadão tem que ser preso, eu acho que tem que ser tratado como preso mesmo. Eu acho que hoje você vê praticamente, não sou contra os direitos humanos, mas a gente vê hoje praticamente direitos humanos mais para bandido, policial, a pessoa que é vítima, você não recebe visita desse pessoal dos direitos humanos. A gente vai falar dessa questão da maioridade penal um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho a gente já está encerrando o segundo bloco. Eu queria só que o senhor falasse rapidamente, coronel, antes da gente encerrar o bloco aqui, se não der para explicar contento, a gente volta e fala sobre isso. É uma questão que a população guarulhense tem perguntado bastante sobre as bases comunitárias aqui da Polícia Militar na cidade de Guarulhos. Eu tive a oportunidade de ir até a base do Taboão ali, conversei com o tenente-coronel Ítalo Causo, que tranquilizou a população, disse que a base ali não será fechada, e também tem uma reclamação sobre a base que ficava no Paraíso, que na verdade era a sede da 3ª companhia, que se mudou, onde hoje é o Sesc, se eu não me engano, é ali, então ela mudou de prédio e a população se sentiu meio insegura ali. O que a polícia está fazendo para corrigir esse problema e quanto à base do Taboão não será fechada mesmo? Não, nenhuma base na cidade de Guarulhos vai ser fechada. Mas eu quero adiantar, inclusive pelas notícias que os jornais têm veiculado, a Polícia Militar passa por uma reestruturação e uma reorganização. Em síntese, o que isso significa? Nós estamos enxugando a máquina administrativa para colocar policiais militares mais próximos ao cidadão. Para que o telespectador entenda, ao criar uma base comunitária, eu deixo de ter nas ruas 10 policiais militares. Que tem que ficar no prédio. Que tem que ficar no próprio prédio. Ele tem que tomar conta da base comunitária para essa base comunitária não sofrer um atentado, para dar uma informação ao cidadão, para receber qualquer integrante da comunidade local. Então, são 10 policiais militares que ficam à disposição única e exclusivamente de uma edificação. Nós estamos passando por um processo de reestruturação de tal forma a extinguirmos algumas companhias de polícia militar. Não é o caso de Guarulhos, mas de outras localidades do estado de São Paulo. As companhias vão ser extintas para que nós possamos desfazer a máquina administrativa e colocar esse policial militar que está tomando conta de um prédio, que está fazendo a parte administrativa, de logística,
para atender ocorrências para o cidadão, para dar proteção ao cidadão. O que aconteceu na base Paraíso? Nós tínhamos em torno de 16 a 20 policiais militares, nós reduzimos esse potencial para 4 policiais militares que continuam na base, conjugadamente com a Guarda Municipal. Os demais estão indo para as viaturas, atender ocorrência, dar proteção ao cidadão, dar segurança à comunidade local. Então, não há desativação na região do Paraíso. Não há desativação de uma base, assim realocação de policiais militares. Se a companhia também saiu de lá num determinado momento, é porque entendeu que ali não era o local mais adequado, tá? Para a companhia estar. Essa foi uma decisão que ocorreu antes do meu comando. Mas se desativaram a companhia dali e levaram para um outro local, é porque entenderam que este outro local deveria ser a sede da companhia. Vejam que essas decisões, elas vêm lá de trás. Agora o que nós estamos fazendo? Apenas realocando policiais militares, tirando do serviço administrativo, burocrático interno e colocando à disposição do cidadão, colocando à disposição da comunidade, atendendo ocorrências, prevenindo o crime, combatendo a criminalidade. Perfeito, colocando na rua para atender o cidadão. Câmara em Pauta faz mais uma pequena pausa e já já a gente volta. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a atuação da Polícia Militar na cidade de Guarulhos e a Operação Delegada. Hoje aqui no nosso estúdio, o vereador Edmilson Americano, do PHS, e o coronel Glauco Silva de Carvalho, comandante-geral da Polícia Militar de Guarulhos e também em mais 8 cidades. Vereadora, falamos aqui já do aumento da criminalidade, que é um ponto importante, porque as pessoas acabam lendo as manchetes de repente, ou então vendo a notícia na televisão e ficam com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Eu não sei se o senhor tem algum conhecimento, quero ouvir depois do coronel também, o comportamento das pessoas, por que as pessoas acabam tendo um comportamento mais violento com o crescimento das cidades, na opinião do senhor? Na realidade, o que eu volto a falar, a questão violenta que você fala por parte dos bandidos, certo? Sim. Na realidade, eu volto a falar. Eu acho que hoje a gente vê todos os jornais acontecendo as coisas. Eu acho que os bandidos também acabam assistindo os jornais, acabam vendo, né? Que viram estrelas, né? Acabam virando estrelas, realmente. Mas eu acho que a grande sensação de impunidade, eu acho que o encoraja para ir para o crime. Você vê hoje garotos de 14, 15 anos assaltando, matando, pessoas sem um pingo de sentimento, nada, parece que não tem nada, é um vazio, alguma coisa no seu coração. Agora, a maior questão eu acho que está com relação à impunidade. Né? E eu fico me colocando no lugar do policial militar, né, da polícia, ao prender o bandido, ver que depois de 2 horas ele está solto. A pessoa comete um crime bárbaro, né, vai para a delegacia, daqui a pouco ele acaba sendo solto, ou depois você vê que chegam os advogados, né, e dificulta toda... Tem que se reformar o Código Penal, na opinião do senhor, hein? Eu acho, já demorou. O que todos nós estamos vendo aí, estamos assistindo, a gente fica acabando sentindo horrorizado nessa questão. Você vê em conversas no dia a dia com as pessoas, todas as pessoas com quem eu converso, entende que tem que reformar, entende que tem que mudar. Eu tinha visto uma pesquisa de um jornal onde 90% das pessoas acham que as penas aqui no Brasil são brandas, que a questão
da idade, né, da maioridade ou minoridade, de responsabilidade, né, do menor, tem que se abaixar, tem que se reduzir. Mas eu acho que não adianta só fazer isso. Eu acho que as penas têm que ser mais fortes. E por que essa reforma não acontece, na opinião do senhor? É falta de vontade de quem aí? Na realidade, eu acho que o Congresso está na hora de colocar, né, centrar, focar nisso. Eu acho que você tem que discutir com a sociedade e, na realidade, não tem que ouvir determinados órgãos, determinadas entidades que acabam que hoje eu sinto que a grande parte da população quer as penas mais rigorosas. Apenas uma pequena parte da sociedade que se diz representantes, entidades, né, organizadas, civis organizadas, principalmente na questão de direitos humanos, que defende que não tem que ter mais rigor. Eu acho que direitos humanos tem que ter sim, todo cidadão tem direito à sua defesa, todo cidadão tem que ser tratado dignamente. Agora, bandido tem que estar na cadeia, bandido tem que estar preso e a pena tem que ser com mais rigor. Perfeito, esse assunto é bastante polêmico e intenso, então vamos aproveitar e aprofundar agora. Eu ia deixar para o quarto bloco, mas a gente já pode falar um pouco agora da história da maioridade penal que o senhor queria colocar aqui, coronel. Mas antes eu queria que o senhor explicasse para a gente, como eu fiz a pergunta para o vereador, se o senhor tem um estudo, existe um estudo psicológico na Polícia Militar para identificar por que o ser humano às vezes tem um comportamento violento. Não só o bandido, mas de repente é agressão a professor em sala de aula, que a gente está acostumado a ver, a violência nos estádios de futebol, que é cada dia muito maior, a pessoa tenta extravasar, existe um estudo para isso, o que acontece? Existem pesquisas acadêmicas que tratam sobre esse assunto. A própria doutora Sueli Andruccioli, que hoje é da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, a sua tese de doutorado trata dos aumentos de indicadores criminais nas grandes cidades e há fatores que levam a isso. A literatura chama esses mecanismos das pessoas respeitarem umas às outras e respeitarem a norma legal de controle social. O que ocorre nas grandes cidades, que foi a sua observação inicial? As pessoas ou elas migram de cidades ou há um crescimento exagerado de tal forma que não se criam vínculos entre as pessoas e, portanto, não se criam mecanismos de controle social. Ou seja, eu não conheço o meu vizinho não me conhece, portanto, eu sou um anônimo na prática de um delito, na prática de um ato que infringe as normas legais. Então, quando nós falamos em crescimento populacional, quando nós falamos em grandes cidades, o que ocorre na realidade é um esfacelamento dos mecanismos de controle social. Vamos dar um exemplo bem simples. Você vai a uma cidade pequena do interior, com 15, 20, 30 mil habitantes. Todos se conhecem. Se um indivíduo pratica um delito, uma infração, aquilo é motivo de vergonha para ele próprio e para a própria família. Esses são os mecanismos de controle social que nas grandes cidades não existem. Um segundo ponto a se observar, que é um motivo, um objeto de estudo da Polícia Militar, a cidade de São Paulo, no período 2000 a 2010, cresceu em torno de 9%. A cidade de Guarulhos cresceu cerca de 17%. A cidade de Mariporã cresceu cerca de 30% no período. Ou seja, as pessoas devem estar verificando que custa muito caro viver na cidade de São Paulo. E elas estão migrando para as cidades circunvizinhas, que muitas vezes continuam com os mesmos efetivos policiais. Só que quando ocorre essa migração, ela não tem uma condição adequada de moradia, ela não tem uma condição adequada de escola, ela não tem uma condição adequada de pavimentação nas vias, de iluminação pública, os equipamentos sociais não acompanham o relativo ou o correspondente crescimento. E isso vai trazendo problemas de segurança pública, principalmente para esses cinturões que rodeiam a cidade de São Paulo. E nós temos regiões em Guarulhos que se enquadram exatamente nesse modelo, nessas circunstâncias. E eu posso citar aqui o sítio de São Francisco, que foi objeto de uma operação nossa no mês de março. Portanto, há um esfacelamento dos mecanismos de controle social nos grandes centros urbanos,
ao mesmo tempo em que os equipamentos públicos, seja da União, sejam dos estados, sejam dos municípios, não acompanham um crescimento tão rápido da população num tão curto espaço de tempo. Legal, acho que ficou bem claro. Vereadora, então vamos aproveitar aqui o debate dessa parte de legislação e a menoridade ou maioridade penal. O senhor está aqui com bastante veemência defendendo a parte da punição, da impunidade, da reforma do Código Penal. O senhor é a favor aí da tal menoridade penal? Sim, sou plenamente a favor. E vamos explicar também o que é, né, para o pessoal. Na realidade, você idade vê, certa. Hoje a pessoa pode votar com 16 anos, você pega um rapaz, uma pessoa de 15, 16 anos, ela já tem sua formação, nós estamos em outros tempos, a pessoa sabe o que está fazendo com 16 anos. Eu vi você falando, né, com relação à sala de aula, hoje você vê um adolescente partindo para cima do professor, né? Na realidade, a falta de punição para essa pessoa, ele já está virando um aprendiz de bandido, porque ele bateu no professor, ele não foi punido, não aconteceu nada com ele. O que você acha que vai acontecer? É um incentivo para que ele continue praticando o crime. Então, nas salas de aula, né, eu defendo que eu sou do tempo que o professor ele tinha voz ativa e a sociedade se sentia mais segura. A gente não respondia hoje, antigamente, para um professor. Você, quando era chamado a atenção, seja no pátio do colégio, você brincando e você começasse a falar alto, gritar alto, corresse pelo ginásio, você sendo chamado a atenção do professor, você tinha o respeito a ele. Hoje a gente está percebendo que está dando-se uma regalia muito grande e está faltando o quê? A punidade. Não seria também um problema de criação das famílias? Sim, vereador? mas a partir do momento que as pessoas acham que a criança, que o cidadão, o infrator pode tudo, acaba chegando nessa situação. Logicamente, a criação, a gente percebe que existe um distanciamento também dos pais, dos filhos, na realidade não de todos, né? Mas de uma parte onde falta o diálogo com a criança. Mas eu acho que a questão de você poder, na sala de aula, começa por ali, a criança ela vai para a escola para começar a aprender. Então tem a questão de cidadania. Então eu acho que ali também tem que ter um maior rigor e um respeito ao professor. Tem que dar autoridade, tem que dar as condições para o professor poder exercer. A ordem eu acho que começa ali. A criança ali, você sabendo que você tem limites, né? Eu acho que você vai alcançar coisas melhores na questão da segurança. E vamos lá também, né? Eu vejo algumas pessoas aí defendendo, inclusive aqui na Câmara Municipal, que tem que ter o maior diálogo, que a criança tem que nascer ali já conversando, só que toda criança, todo adolescente, ele tem que saber assim, ele tem que saber o limite, mas se ele passar daquele limite, ele tem que ter a punição. Então quer dizer, se os pais não dão limite, cabe ao Estado dar. Com certeza, desde a escola. Perfeito. Coronel, o que você tem discutido hoje sobre essa questão da redução da maioridade penal? São duas questões distintas. Uma, a legislação penal e processual penal, e outra, a redução da maioridade penal no Brasil. Vamos começar pela questão da legislação. Hoje, se um indivíduo entra na casa de um cidadão com um revólver, coloca esse revólver na cabeça do pai de família, agride algum integrante da família, se ele for primário e, entre aspas, de bons antecedentes, ele vai ser condenado a 6 anos de reclusão, dos quais ele vai cumprir de forma encarcerada, ou seja, dentro de uma cadeia, apenas 1 ano. Ou seja, ele entra numa residência, coloca o revólver na cabeça, agride um integrante da família, leva o patrimônio da família, é condenado a pena mínima de 6 anos e só cumpre 1 ano dentro do presídio. O que eu me pergunto é, isso é justo? Os Estados Unidos têm um instituto que eles chamam de tree-off. Todo cidadão tem direito a 3 chances na vida. Na terceira prática criminosa, pode ser um furto na via pública, as suas penas são majoradas de forma absurda e saem de 2, 3 anos e vão para 12 a 15 anos. Não é à toa que os Estados Unidos têm hoje a maior população carcerária do mundo e nos anos 90
viu a maior redução de indicadores criminais em todos os países onde esse assunto é estudado. Então, isso diz respeito à legislação. Nós precisamos repensar como nós queremos tratar as pessoas que infringem os padrões éticos e morais que a sociedade não aceita e resolveu chamar isso de crime. Qual é o tratamento que nós vamos dar a essas pessoas? Quando você diz nós precisamos repensar, nós quem? Nós, Estado, nós instituições, nós sociedade. Porque esse é um assunto que não é atinente apenas ao poder público, apenas ao coronel comandante da região de Guarulhos e outras cidades. Esse é um assunto que aflige a todas as pessoas que vivem num país chamado Brasil. Como é que nós encaramos os atos, os fatos que a própria sociedade refuta como imorais, como não éticos, como não concetâneos com a moral pública média e que resolveu se dar o nome de crime. Como é que nós tratamos essa questão? O outro aspecto é a menoridade. Ok, então, coronel, vou pedir para você uma licencinha. O senhor, aliás, melhor dizendo, uma licencinha, porque a gente está terminando o bloco, mas então no retorno de bloco o senhor vai falar, então, entrar mesmo na menoridade penal e tem aí um assunto polêmico para a gente tratar aqui. Lembre-se, participe com a gente, mande seu e-mail camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br, mande aí suas ideias, suas sugestões, suas opiniões, suas críticas. Participe, afinal o programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta faz mais uma pequena pausa e voltamos já já. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Muito bem, Câmara em Pauta de volta hoje falando mais uma vez sobre segurança pública, a atuação da Polícia Militar na cidade de Guarulhos, Operação Delegada e outras operações da PM por aqui, recebendo o vereador do PHS Edmilson Americano e o coronel Glauco Silva de Carvalho, comandante-geral da Polícia Militar em Guarulhos e em mais 8 cidades. Coronel, como prometido, a palavra está novamente com o senhor para colocar a sua questão sobre a maioridade ou menoridade penal nesse caso, né, como a gente debatia no bloco anterior. O que é importante ressaltar por telespectador que nós não pleiteamos penas draconianas, penas drásticas, penas desumanas, mas que o menor ele tenha a antecipação da sua responsabilidade penal, ou seja, a partir como funciona, por exemplo, na Alemanha, eles chamam isso de teoria da adequação penal. A partir do momento que o adolescente ele tem consciência da ilicitude do fato, ou seja, ele sabe que ele está cometendo algo que é errado perante os parâmetros legais do seu país, ele responde pelos fatos. Quando ocorre essa consciência, na opinião do senhor, ou nos estudos psicológicos isso é variado. Que existem lá? Na Inglaterra, por exemplo, a partir dos 12 anos o indivíduo já pode ser apenado. É evidente que esse adolescente, esse jovem, ele não vai para o mesmo presídio que o adulto. Seria algo injusto. A formação dele, a formação psicológica dele ainda é outra. Ele precisa de um tratamento diferenciado. Mas a Inglaterra, a partir dos 12 anos, o adolescente já responde pelos fatos. O fato é, no Brasil, essa limitação ela é muito grande. Esperar o indivíduo completar 18 anos para ele responder pelo fato é um limite elástico demais. Nós temos crimes muito graves sendo cometidos por adolescentes. Nós tivemos o caso da dentista recentemente,
ou esse menor com 17 anos e 10 meses de idade não sabe que colocar álcool no corpo de uma pessoa, atear fogo e matar uma profissional que estava trabalhando, que estava justamente ganhando o seu ganha-pão, é um ato ilícito, é um crime. É claro que ele tem consciência. Nós tivemos prisões de menores praticando crimes de roubo e furto de veículos agora em Guarulhos essa semana. Ou eles não sabem que roubar o veículo, tirar um patrimônio de alguém é crime. O que nós entendemos é que isso precisa ser diminuído, até porque é importante o cidadão saber o limite de cumprimento de pena é de 3 anos e pasme a sociedade. Nós temos que dar informações para a sociedade poder debater a questão. Ele completou 18 anos, os seus antecedentes são apagados. A polícia militar, quando prende o indivíduo com 18 anos e um dia, não sabe o que ela fez com 16, 17, 18 anos. Informação importante, não tem conhecimento também. Todos os seus antecedentes são apagados. É como se ele tivesse zerado a sua vida. Nós tivemos a prisão de um indivíduo aqui em Guarulhos que já respondeu, isso nós só sabemos em juízo, só o juiz tem conhecimento dos antecedentes de um menor, ele já havia respondido por 6 crimes, inclusive homicídio, porte de arma, roubo. Só que nós prendemos com 18 anos e um dia, nós não sabemos o que ele fez anteriormente. A sociedade precisa repensar isso. O menor com 16 anos, não é justo ele ir para o mesmo presídio que um adulto, mas também nós não podemos deixar que esse indivíduo só responda pelos seus atos a partir dos 18 anos. É evidente que talvez... O senhor defende alguma idade, um número? Eu entendo que a partir dos 16 anos ele deve responder. Se nós antecipássemos para 16 anos, nós resolveríamos talvez o problema de 85% a 90% da prática delituosa dos menores de idade aqui no caso do Brasil. Perfeito. Vereador Edmilson, agora que o senhor falou pouco, né? Vamos voltar um pouquinho para o senhor aqui para a gente poder fazer um joguinho. Vereador Edmilson, a gente tem acompanhado também nos jornais da cidade notícias um pouco alarmantes sobre grupos de extermínio, chacinas. O senhor tem visto isso também? Tenho visto, tenho lido. Agora, também tenho visto que a Polícia Militar está atenta com relação a isso, né? E a gente está acompanhando de perto. Tenho certeza que isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer e a Polícia Militar deve estar apurando e punir também esse tipo de prática. E o senhor entende que esse tipo de coisa acontece porque é uma guerra entre policiais e bandidos de repente? Ou não? Ou tem mais coisa aí que a gente não sabe? Na realidade, nada se justifica, né? A gente percebe hoje isso. Agora, eu não tenho conhecimento, não tenho estudo, mesmo porque não tive ferramentas para analisar o motivo, né? Eu acho que depois de apurada essas questões, né, e comprovada isso, talvez o comando da Polícia Militar, talvez a polícia, os entes que estão envolvidos nessa questão, devem estar colocando e descobrindo o motivo. E ressaltando que nada justifica. Não pode-se, né, acabar com a vida do bandido, porque você vai acabar também se tornando um bandido também. Está aí, agora, a sociedade está vendo essa questão com bastante preocupada, mas tenho certeza que o comando da Polícia Militar, a Polícia Civil, fará tudo para que, se caso houve essa situação, serão punidas essas pessoas também. Coronel, não sei se os números do senhor batem com os meus, possivelmente não, porque eu já sei que o senhor tem números aí mais privilegiados do que os meus, mas aqui eu tenho que desde junho do ano passado foram 35 mortos e 17 feridos nessas chacinas, nessas operações. Há policiais envolvidos, Coronel? A sua pergunta é interessante, eu gostaria de aproveitar um momento para tranquilizar a população. Existem procedimentos administrativos e processuais penais abertos pelo Comando Diário de Guarulhos para apurar eventuais participações de policiais militares em chacinas. Então existem investigações em andamento? Existem investigações em andamento, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. É evidente que eu não posso evidenciar esses números, porque são investigações que correm sob sigilo. Na realidade, a luta nossa é por provas, por isso que eu falo em eventual participação de policiais militares, porque há indícios, mas não há fatos comprobatórios
E eu não posso acusar o policial militar A, B ou C de uma prática em que nós ainda não temos provas contundentes, apenas indícios. Quero salientar também que não existem grupos de extermínio. Esse foi um termo equivocado, porque o grupo de extermínio é um termo midiático, digamos assim. É um termo midiático e que foi muito empregado nos anos 70 no Brasil, final dos anos 60, início dos anos 70. Nós não temos isso. Apenas indícios de policiais militares que mataram normalmente traficantes de drogas, né? Todas essas chacinas, elas ocorrem normalmente aonde há o tráfico de drogas. O que eu acho importante, a reflexão importante que nós temos que fazer é talvez um questionamento sociológico. O que leva o policial militar a transgredir a lei, a arriscar a sua vida, a arriscar a sua liberdade, porque as penas são pesadíssimas, são penas que variam de 15 a 20 anos no mínimo, algumas delas chegando a 30 anos recluso, porque são vários mortos, são várias vítimas, há muitas qualificadoras. Ele está, na realidade, usurpando a responsabilidade que a sociedade lhe passou. Então, as qualificadoras são muitas, as penas são altas. O que leva esse policial? O que leva o policial a arriscar a sua vida, a arriscar a sua liberdade, a arriscar o convívio com a sua polícia para matar marginais em circunstâncias não legais? O que essa nós não resposta admitimos. os senhores não conseguiram ter ainda? O que nós temos é o seguinte: em muitos desses casos, são policiais militares já com mais de 15 anos de serviço. E a hipótese que eu levantaria é o seguinte: ele, na verdade, ele se cansou da impunidade. Por isso que eu digo que qualquer política de direitos humanos nesse país passa por uma discussão de aumento de pena, diminuição da menoridade penal, porque vejam, vamos supor hoje, nós estamos em 2013, ele prende o segurança de uma biqueira. Ontem nós tivemos a apreensão de 30 quilos de cocaína, maconha e crack na área do Pimentas, no sítio de São Francisco. Vamos supor que ele prendeu o segurança dessa biqueira. Em 2033, esse mesmo indivíduo hoje preso é dono de 3, 4 biqueiras, está andando com um carro de último tipo, com um patrimônio alto, e ele continua com o seu carro simples, morando num bairro simples, e ele vendo graçar esse tipo de impunidade no país. Isso não justifica. Nós temos procedimentos, nós temos, hoje eu acumulo a função de comandante de policiamento metropolitano, eu comando, na realidade, 38 cidades da região metropolitana, à exceção da cidade de São Paulo. Nós temos 4 policiais militares presos em Guarulhos. E vamos prender tantos quantos sejam necessários, porque a função da polícia é cumprir a lei e não transgredir a lei. Mas nós precisamos entender, sob o ponto de vista sociológico, o que leva esse policial a arriscar a sua vida, a arriscar a sua liberdade para matar traficantes nas biqueiras onde são vendidas drogas. E essa é uma hipótese muito plausível, né? O grau de impunidade, porque temos percebido policiais com certo tempo de serviço, que já são experientes, e policiais muito jovens. Então, nós precisamos procurar essa questão, porque caso contrário, nós vamos prender 4, 5 agora, daqui a 3 anos nós temos outro número de policiais. Nós temos que induzir o policial ao cumprimento da lei. É para isso que ele é pago. Ainda que ele ache que na cabeça dele ele está fazendo o correto, o que não é o correto. Tá certo, é para cumprir, não para transgredir, né? Para cumprir, não para transgredir. Fica aí uma sugestão de tema para a gente aqui do Câmara em Pauta, inclusive direitos humanos, maioridade e menoridade penal, trazer especialistas, porque é uma questão bastante abrangente e acho que vale um debate até para a gente ajudar a esclarecer a sociedade a esse respeito. Vereador Edmilson Americano, quero agradecer a participação do senhor aqui no Câmara em Pauta. Considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade, quero parabenizar a todos vocês da TV Câmara, quero aproveitar aqui e saudar também o presidente Eduardo Soutur pela essa iniciativa. Acho que está trazendo o legislativo, né, aproximando a população do legislativo. Quero aqui também parabenizar o Coronel Glauco, que tem exercido um bom trabalho aqui, e parabenizar principalmente pela forma corajosa e transparente como ele tem se comportado em Guarulhos, principalmente aqui nesse programa. Onde eu vi aqui, eu fiquei
até de boca aberta, com a coragem e a transparência do coronel, onde fala, você vê que ponto chega, né? Você me perguntou o motivo que chega aí o policial, talvez descumprir, né, a sua função e acabar partindo também para tirar a vida de um traficante, mas você vê como que nós estamos chegando à situação, é aquilo que nós falamos, a impunidade, porque o policial que está ali é um cidadão, ele tem familiar, ele tem talvez um parente dele sendo aliciado pelo traficante, talvez a esposa dele ao chegar do trabalho ele tem medo, então o coronel colocou ali que o policial militar, esse que transgrediu, se é que transgrediu, o motivo talvez que chegou ali, ele depois de 20 anos de policial militar, tipo falou assim, ó, eu estou de saco cheio dessa impunidade. São questões importantes para a gente refletir. Obrigado pela participação, vereador. Coronel Glauco, muito obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. É uma pena que a gente não tenha mais tempo de programa hoje, porque tem muitas questões a serem discutidas. Não deu nem para a gente falar da mudança dos presídios aqui de local de Guarulhos, que foi uma questão muito debatida pela Câmara, das outras operações da Polícia Militar, mas com certeza o senhor voltará numa próxima oportunidade. Quem sabe para não discutir esse tema dos direitos humanos, a maioridade e minoridade penal. Obrigado pela participação, Coronel. Obrigado, eu gostaria de agradecer a sua mediação, Leandro, a forma honesta como você se pautou. Gostaria de agradecer ao vereador, à Câmara, pela oportunidade que me dão de prestar esclarecimentos à sociedade de Guarulhos, de vir a esta nobre casa e discutir questões que são importantes não para a polícia, não para a vereança, mas para todos nós enquanto sociedade. E eu admito que é um tema extremamente instigante, desafiador, e eu espero que a gente possa ter outras discussões aqui e levar avante objetivos que são de toda a sociedade e não de um segmento em particular. Muito obrigado. Obrigado. Essa é a proposta do Câmara em Pauta, levar à sociedade, principalmente a você, morador de Guarulhos, os temas relevantes aqui para que você possa se inteirar melhor sobre a sua cidade e também debater com a Câmara dos Vereadores aqui, a Câmara Municipal, questões como essa. A Câmara em Pauta de hoje vai ficando por aqui, mas lembre-se, não conseguiu ver o Câmara em Pauta inédito que vai ao ar todas as sextas, 15 para as 2 da tarde? Não tem problema. Entre lá, câmaraguarulhos.sp.gov.br, é o site da Câmara, vá lá na sua esquerda, clique em TV Câmara. Lá todos os arquivos ficam disponíveis para você ver sob demanda a hora que você quiser, inclusive o Jornal da Câmara e o programa Nossos Vereadores. Inédito, toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, pelo site câmaraguarulhos.sp.gov.br e também pelos canais 7 digital e 98 analógico da NET. Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.